Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E hoje é o seguinte, o São Paulo ele empatou, né? Lá em Montevidéu contra o Nacional, mas agora tem o Campeonato Brasileiro e é nada mais, nada menos do que o Palmeiras. Então vamos trocar essa ideia aí de tudo que tem, time misto ou não, todas as últimas do São Paulo, vem aqui agora. Vamos lá? Então vamos lá então. Chega junto nesse like aí, posso contar? Olha nos meus olhos aqui, na moral. Deixa um like pra dar uma moral no vídeo, posso contar com você? Então eu tô contando então e se inscreva também no canal. Mas aí é porque você é bem-vindo e bem-vinda. E eu quero você aqui, faço questão, tamo junto? Então vamos lá, seguinte, São Paulo ele empatou 0x0 contra o Nacional, né? E o jogo deu muito o que falar. Muita gente elogiando o resultado fora de casa apesar da partida. Foi tudo bem, tudo ok, 0x0 lá, bom resultado e tal. Comparações aí com a época de Tele Santana, que também as Libertadores de 92 e 93 não foram tão boas fora de casa. Então, isso pra mim é absurdo, comparar esse que nós vimos agora com o Tele Santana. Agora, o São Paulo não jogou nada e realmente é um bom resultado. Bom resultado seria 3x0 pro São Paulo lá. Mas um 0x0 com um time que veio pra ganhar, se reforçou, comprou 4 caras e veio babando pra ganhar do São Paulo. O São Paulo, numa das piores partidas que fez no ano, conseguindo sair com 0x0 de Montevidéu, realmente, olhando por essa ótica, não é nada errado. Não tem nenhum problema. Então vamos lá, vamos apoiar o São Paulo. E eu acho o seguinte, hein? São Paulo na Copa do Brasil é quartas de final. Passando pelo Nacional é quartas da Libertadores e pode ganhar esse Campeonato Brasileiro domingão agora. O São Paulo vai vir com um time mistão, talvez venha bem reserva, mas pode ser também que venha com os titulares. Eu vou explicar tudo isso aqui. Falei mistão, reserva e titulares, nada disso. Calma aí que eu já vou explicar. Mas o Palmeiras é reserva. Diferente do São Paulo, o Palmeiras pegou o Botafogo na Libertadores e saiu perdendo por 2x1, e é o Botafogo. Então o Palmeiras ele é força máxima contra o Botafogo. Contra o São Paulo, pelo que estão noticiando, o Palmeiras vem absolutamente reserva até o goleiro. Então o São Paulo tem tudo para ganhar esse jogo, passar o Palmeiras na competição Brasileirão e ainda ir buscar esse título. Ah, mas tem o Flamengo e o Botafogo. O Botafogo tá vivaço aí também, perdeu a Copa do Brasil pro Bahia, mas está bem vivo na Libertadores querendo ganhar do Flamengo. Então o Botafogo também deve poupar os jogadores no Brasileirão. E o Flamengo, por sua vez, o Flamengo ontem ele perdeu o Pedro, o Tite, pra lá de muito longe de agradar o torcedor flamenguista, que é mimado pra caramba, vamos falar a verdade, tá muito mal acostumado, mas também é o seguinte, o Tite ele realmente não tem o DNA do Flamengo, aquele time que joga pra frente, aquele time que prioriza um bom futebol e tal. Ainda mais tendo aquele resquício do time que era do Jorge Jesus. O resquício que eu digo é um Gabigol, um Bruno Henrique, um Arrascaeta, um Gerson, tem um resquício ali e tá melhorado em alguns aspectos, como por exemplo uma lateral esquerda, uma lateral direita, são melhores que Rodinei e René, os que lá estão hoje, o Ayrton Lucas, o Vinha, os caras estão melhores em alguns momentos, só que falta aquele Gabigol, aquele Bruno Henrique jogando bola, mas assim, o Gabigol saiu machucado. E o Pedro foi substituído sentindo também a perna. Então pode ser que o Flamengo também vá reserva nesse Brasileirão no fim de semana. Então o São Paulo tem que ganhar. É obrigação do São Paulo ganhar do Palmeiras, não por ser obrigação. Se não ganhar, vamos criticar o Zubeldia, vamos criticar o Rafael e o Lucas. Não é isso não. É obrigação para nós que somos São Paulinos, e aqui eu incluo o Zubeldia, eu incluo lá o Júlio Casares, eu incluo o Lucas Moura, incluo todos, porque nós temos que ganhar. Imagine esse Brasileirão como vai ficar, com a gente ganhando esse jogo, Botafogo podendo tropeçar, Palmeiras tropeça automático, que é contra a gente, e o Flamengo tendo que pôr um time reserva também. A questão é, o Flamengo deve ir com força máxima que ganhou 2x0. Mas o resto, São Paulo tem que ir buscar esse caneco e já está bem classificado na Libertadores e Copa do Brasil. Cara, assim, é difícil, né? Chegar aqui e falar com vocês. Estamos vivos nos 3 torneios e com chances claras e reais de ganhar os 3. Imagina o São Paulo ganha os 3. Eu sei. Nós vamos falar sério. Mas e se ganha os 3?
Você tá maluco, cara. O coração não sei se aguenta, não. E eu sei que o de vocês também não aguenta. Então não adianta vir tirar sarro de mim aqui, não. Mas se ganha os três, acabou, acabou. Ninguém mais aguenta se o São Paulo ganhar os três. E o Pedro sentiu e azar o dele, Palmeiras deve ser reserva. E o São Paulo? São Paulo claramente vai colocar aí, vai tirar o Caleri, o Luiz Gustavo, isso é só notícia, tá? São Paulo vê o Caleri, o Luiz Gustavo e o Rafinha, também como jogadores que estão no limite da emoção ali física. E aí, não é um problema tão sério. Se nós pensarmos no Rafinha, pra mim ele fora do São Paulo hoje, não tô criticando o Rafinha não, mas ele tá sentindo a pressão da idade, né, contusão que ele teve esse ano. Pra mim o Rafinha hoje ele está jogando menos do que o Igor Vinícius e também do que o Moreira. Pra mim ele hoje é um ex-jogador que tá jogando ali e por ser muito esperto, muito experiente, ele acaba sendo importante, principalmente nos desarmes. Mas assim, tô preocupado com essa posição enquanto o Rafinha joga, mas o Igor Vinícius e o Moreira, não vou nem explicar Igor Vinícius e Moreira, mas é mais ou menos o que o Wellington tem feito na lateral esquerda. Com o Zubeldia apoiando, com o Zubeldia dando norte pros moleques lá, os caras estão sendo importantes. Então o Wellington tem sido importante por São Paulo, sem muito brilho, o cruzamento do Wellington, aqueles recursos de um lateral, nós não vemos no Wellington. Mas um jogador de muita entrega física, que cumpre bem a parte defensiva pela lateral esquerda, o Wellington tá fazendo legal. E aí, pra cobrar isso do Moreira e também do Igor Vinícius, é menos difícil. Difícil é chegar pro Igor Vinícius e pro Moreira e falar, ó, você tem que ser aí o Carvajal. Não vai rolar. Agora, se você disser, você tem que ser um zagueirinho pela direita ali e de vez em quando apoia, dá um cruzamento lá pro centroavante, aí é mais fácil. Então o Zubeldia tem feito um trabalho brilhante e perder Rafinha hoje nenhum problema. O Luiz Gustavo, se perder ele agora, o Lisieiro também sentiu, mas o Marcos Antônio tá pedindo para jogar. Marcos Antônio está pedindo passagem. E ele foi um jogador brilhante contra o Atlético Goianiense, que era fraco e tal. Agora ele vai jogar contra o Palmeiras. E aí vai ser legal de ver, hein? O Marcos Antônio jogando contra o Palmeiras ali. Coisa bacana pra caramba de ver. E aí jogaria com o Bobadilha, que esse aí de frente do Luiz Gustavo, esse é molecão, esse tá com o corpo no auge, 23, 24 anos, esse aí não tem desculpa, esse vai ter que jogar, principalmente pelas ausências, inclusive do Lisieiro agora, que é uma ausência que chega do nada, né? Eu vejo o bicho, eu moleque de vidro, esse Lisieiro também, tô com dó, sinceramente tô com dó, quero que ele dê a volta por cima na carreira, se for importante pro São Paulo, que fique, não vai ter problema nenhum ele renovar de novo, ficar aí, dos males o menor. Agora, coitado do cara, tá de novo machucado. Lisieiro e Moreira são dois casos assim precisa de estudo, né? Pra esses perfis físicos dele aí. E o outro, depois do Luiz Gustavo, então eu já falei do Rafinha, Luiz Gustavo, agora o Caleri. Caleri também, limite da emoção física, vai sair fora. E aí entra o André Silva, que é o centroavante do Brasileirão. Olha que legal. Lembra que nós falávamos, tem que ter um time Brasileirão e tal. O São Paulo tem que pôr o time titular. Mas no último jogo, vitória contra o Atlético Goianiense de 1-0, gol do André Silva. Então agora, jogando com o Lucas, talvez com o Ferreirinha, jogando com os titulares, o André Silva tende a ir melhor, né, do que com o Michel Araújo, com o Nestor. Se jogar ali com os titulares, Lucas e Ferreirinha, é um baita de um reforço para ele mesmo receber mais passes, para ele mesmo receber mais bolas ali para fazer os gols. Então, não vejo problema nenhum também tirar o Caleri do São Paulo hoje, num Brasileirão, alternativo total, para ganhar a Libertadores e colocar o André Silva no lugar do Caleri no Brasileiro contra o Palmeiras B. Top, é isso que é o que nós chamamos de elenco recheado, um elenco top. E aí fica a dúvida aqui do Zubeldia, do trabalho dele, para a questão do Eric, né? Primeiro, o Igor Vinícius é o cara que deve assumir a posição do Rafinha. Só que o Igor Vinícius também é um caso curioso. Vocês lembram que o Igor Vinícius estava jogando e ele foi afastado do São Paulo por questão física. E não era contusão, é que ele poderia ter contusão. Tá cansado, tá no limite, vamos afastar e tal. Só que isso é pra um jogo 2. O cara tá acho que há 4 ou 5 jogos já afastado. E agora contra o Palmeiras, se ele não jogar, vai ser muito estranho, precisamos de uma resposta se ele não jogar contra o Palmeiras. Não tem lógica um cara ficar 1 mês e meio parado porque poderia se machucar. Isso não tem lógica, nunca vi na minha vida. Então o Igor Vinícius deve pegar essa vaga aí do Rafinha e o time full. Arboleda, Alan Franco, Wellington e Igor Vinícius, com o Rafael no gol. São Paulo pode se dar esse luxo no domingo, porque depois é só quinta, Libertadores e os 2 jogos no Morumbi. Top. Marcos Antônio com o Bobadilha, top também. Lucas Moura,
Ferreirinha e André Silva, e fica faltando uma posição que deve ser a do Wellington Rato, que deve pegar a vaga também. Claro, se o Luciano jogar, o Luciano deve sair do time também para dar essa poupada aí. O Luciano, ele tem sido pivô de muita discussão, muita mesmo, porque ele é um meia improdutivo. Ele até é um cara decisivo, que faz alguns gols e tal. Então a discussão é, tem que tirar esse Luciano aí. Aí o outro, mas ele vai fazer o gol e vai calar você. Gol ele faz mesmo. Tem ficado mais distante do gol jogando como meia, não tem produzido muito jogando como meia, mas realmente gols ele faz. Agora, se ele é o meia ideal para o São Paulo, aí eu já discordo. Não queria nem ver o Luciano como meia do São Paulo. Acho realmente que ele é um meia muito abaixo da média. Queria ver o Wellington Rato entrando nesse time para jogar junto com o Lucas na meia. E fica legal de pensar assim contra o Palmeiras. Claro, você vai tirar o Caleri. Pode ser que o Zubeldia coloque o Luciano no centroavante, Rato, Ferreirinha e Lucas. Fica um desenho legal. Eu acho que o André Silva é um bom atacante. Acho o Luciano melhor que ele. Se o Luciano jogar como atacante no lugar do Caleri, agora para mim seria a grande oportunidade da vida do Zubeldia de voltar o Rato pro time. Volta o Rato, Lucas Moura na meia atacante, Ferreirinha na esquerda e coloca o Luciano no lugar do Caleri para poupar contra o Palmeiras. Nós temos um time classe A, todos com características de titulares e o Rato voltando pro time. O Rato ainda não é aquele brilho todo que nós vimos dele no passado, mas já está se ambientando mais com os gramados. Ontem jogou um pouco e estava longe também de ter jogado mal. Ontem, não, no último jogo com o Atlético Goianiense, jogou o jogo inteiro, longe de ter jogado mal, deu assistência do gol, pode ser que o Rato volte agora. E aí fica também a dúvida pro Eric. O que aconteceu com o Eric? Acabou a trajetória? Ele vai embora do São Paulo? Muito provavelmente o Eric, se continuar assim com o Zubeldia, no fim do ano, se ele não jogar, ele deve ir embora do São Paulo. O Zubeldia, ele tirou o cara do time, não tem feito falta enquanto o São Paulo não perde, né? Vamos falar a verdade. Enquanto o São Paulo não perde, minimiza muito a questão de ter afastado o Eric e também o William Gomes. O William Gomes voltando para a base, uma coisa assim inexplicável, absolutamente esquisita. E o Eric é um cara também que quando entrou performou legal e nós estamos vendo um time penso com o Luciano de meia, o Rato não jogando e muito menos o Eric também que nem fica no banco mais de vez em quando porque o Rato é o ponta direita reserva do Lucas Moura. Aí o Eric de fato perde espaço. Mas assim, enquanto o Zubeldia tá ganhando, enquanto o resultado vem, fica top de pensar, tá ganhando, não dá pra criticar, não dá pra cobrar nada do cara, de boa. Totalmente. Agora, se começarem a asfaltar os resultados, aí sim o Zubeldia vai ser um pouco mais cobrado por esse tipo de jogador que sempre foi exigido no São Paulo, ponta, de 1 contra 1, que carrega, que dribla, que é rápido, e o cara simplesmente afastou 2 e o Lucas Moura é arrastado pra lá pra poder o Luciano jogar legal, jogar frouxo. Não acho que o São Paulo vai chegar nesse ponto de Zubeldia ter que ser cobrado porque faltaram os resultados e tal. Acho que se o São Paulo perder hoje em dia, não vai ser por culpa da ausência do Eric. Eu acho que serão outros fatores de um time do São Paulo que, se perder para um Flamengo, para um Palmeiras, se perder uma Copa do Brasil, uma Libertadores, com certeza vai ser no detalhe, no mínimo detalhe, e aí não vai ter culpado. Vai ser mérito para o adversário. Tô bastante empolgado com o trabalho do Luiz Zubeldia e ele fica fora do próximo jogo contra o Palmeiras, o que é um problema, mas ele tá bastante empolgado com o seu staff, que foi como ele disse. Eu tenho um staff maravilhoso, que é o cara que vai substituir da comissão técnica dele. Top ou não é? Fala comigo o que você achou aí, tá ligado? Porque eu quero saber a sua opinião sobre esse São Paulo titular no domingo ou não. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!